Olá, vamos para mais um vídeo e usando essa bandeja que eu já fiz aqui no canal, só que eu vou fazer agora uma outra peça diferente. Porque essa bandeja é interessante que dá para fazer outras peças diferentes. Aí eu tô mostrando que ela tinha uma marca e eu tirei com a lixa d'água. Claro, para não aparecer, porque quando eu vou desenformar dessa forma, ficará em cima da peça. Então esses são os potinhos, que é um potinho, que é a tampa de um pote de doce que eu faço meus porta-copos. Como eu fiz na tábua de frios, eu tenho mais e cortei. Eu tirei uma abinha para ficar mais fácil na hora de jogar a massa e ter um fundo, para não ficar um fundo fino. Então eu vou fazer uma petisqueira com 7 buracos. É claro que eu vou ter que usar um molde, né? Que seria essa tampinha que eu peguei da tábua de frios. Vou fazer um para vocês verem que eu vou passar a cola quente para colar aí na bandeja. E aí voltarei com todos eles colados. Passei a cola quente em todos. Teve uns que eu não tive muita segurança, passei por fora. É claro que eu vou ter que lixar a borda de todos os buracos. Olha o que aconteceu aí que eu tô mostrando. Depois eu vou explicar melhor o que dá para fazer aí, que eu acho que vai ficar bem mais interessante. Colocando as luvas, já estou de máscara, está aí. Com a minha argamassa AC3 branca da Colavit. Esse é meu copo medidor, que é um copo de plástico de requeijão. Vou colocar 6 copos e peneirar. Olha que interessante que aconteceu comigo. Como sobrou aí na peneira e eu fui mexer, eu não sei o que é, mas eu achei bem interessante. Por isso que é bom peneirar. Bom, vamos continuar aí o trabalho. Vou colocar a água aos poucos e mexendo. Quando eu faço a massa pegando do saco de argamassa, peneirando, colocando a água, o vídeo fica muito longo, então eu acelerei bastante. Vocês viram que eu coloquei aí água várias vezes e mexo muito bem mesmo. Agora pegando um potinho com 2 colheres de massa pronta. Deixa eu mostrar para vocês como que eu gosto de trabalhar com a minha massa, mole, mas consistente. Pegando o corante líquido preto, vou pingar 15 gotas. Quando eu coloco o corante, a massa engrossa. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água e mexo novamente e ela volta ao normal. Gente, misturar muito bem o corante com a massa, tá? Ficar desse jeito. Vou passar vaselina líquida no molde. Eu pego a bacia, mexo muito bem a massa, depois eu pego a cor, mexo muito bem também e vou colocar em bolas. Aí eu pego meu palito para abrir a cor e fazer o desenho como vocês estão vendo aí. Pegando o molde, então não sei se vai dar certo ou não. Vamos testar. Então eu vou colocar dessa vez com colher. Vou pegar o desenho e jogar por baixo, porque é aonde vai aparecer quando eu desenformar. E assim vou finalizar raspando a bacia e o potinho de cor. Então agora estou vibrando. Não sei se o fundo ficará fino. Vou deixar dessa forma. Então vou vibrar bem e depois com o palito de churrasco vou furar as bolhas. Quando eu fico furando as bolhas, eu volto a vibrar novamente. Aí eu pego o palito de dente, eu furo novamente outras bolhas que apareceram. Eu fico olhando para ver
se o fundo não vai ficar muito fino, se eu vou fazer mais massa, mas não, vou deixar dessa forma mesmo. Eu tô achando aí que aonde eu estou apontando, não sei não se vai dar certo, mas é tudo um teste. Vou deixar desse jeito e voltarei para desenformar daqui 3 dias. Depois de 3 dias no molde, olha como ele clareou bastante. Vocês viram aí apontando, né, que tô com medo só desse fundo. Então, eu coloco a toalha, começo a balançar, a mexer e não sai. Então, eu entro com o secador quente, porque eu coloquei cola quente nos potinhos. Tem uma parte que já desgrudou a cola quente. Mas daí eu puxo de um lado e assim eu consegui desenformar. Vocês estão vendo aí, olha a cola quente que grudou na bandeja. Olha que legal que ficou. O que eu vou fazer agora? Então eu vou tirar o excesso da cola quente. Com o estilete eu vou puxar os potinhos também. E assim eu vou tirando todos eles. Olha aí, que a massa entrou no potinho. Então, passando o pincel para tirar todo o excesso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o estilete e vou raspar a borda de todos os buracos e depois eu vou fazer o acabamento com a lixa massa. Então, eu voltarei com a peça pronta. Toda raspada e lixada. Então, a peça ela já tá pronta. Vocês estão vendo aí o que eu fiz, né? Passando o estilete e com a lixa. É claro que teve alguns buracos que não ficaram perfeitos por causa do molde de plástico. O pote é um pote de plástico, então essa tampinha, quando você coloca a cola quente, ele derrete. O que eu acho que eu deveria ter feito é ter colocado areia, colocado uma tampa, né, de papelão e depois ter passado a cola. Aí sim ficará perfeito todos os buracos. Então é uma dica que eu dou para vocês. Vou deixar secar na sombra. Gente, agora entra com o processo final, que é a impermeabilização. Ela tá bem seca. Então, eu vou entrar com verniz atóxico da Transfix Hobby Art. Eu vou passar nos buracos. Eu coloco no potinho separado, como vocês estão vendo aí, para não sujar o impermeabilizante. E na parte de cima, que não vai ter contato com o alimento, eu vou passar a Smart resina da Dry Leves, na lateral e também no fundo. Esses 2 impermeabilizantes você encontrará no site Escuto Véio com cupom de desconto PATI5. Passando verniz atóxico nos buracos, vou dar 3 demão a cada demão, respeitando em 2 horas. No restante da peça, eu vou passar a Smart resina e vou fazer a mesma coisa. Vou dar 3 demão e respeitando em 2 horas. Voltarei para mostrar a peça pronta. A petisqueira ficou pronta e ela tá toda impermeabilizada. Vocês estão vendo aí que tem um vão, né, da mesa para petisqueira, porque eu coloquei o anti-impacto, que são rolhas que vêm em garrafa de vinho e eu corto com estilete. Na verdade, é um gabarito de madeira que eu coloco e corto com estilete. Tem até um vídeo curto eu mostrando esse gabarito de madeira. Estou mostrando a espessura porque o buraco, ele não ficou tão fundo assim. Eu deveria ter colocado mais massa. Aí sim, ia ter uma profundidade em relação à petisqueira com a tábua de frios que vocês já viram aí. A tábua de frios ficou mais grossa. Então, eu mostrei para vocês os buracos também, né? Que dá para fazer de uma outra maneira que vai ficar melhor. Eu achei incrível essa petisqueira e eu vou mostrar como ela vai ficar. Olha aí a distribuição que eu coloquei os petiscos. Mesmo com o buraco,
que não ficou tão fundo, deu para colocar bastante coisa assim, até de esvaziar para encher de novo, ok. Só que eu torno a dizer, deveria ter colocado mais massa, aí sim ia ter mais profundidade. No momento, já sei que agora, né, eu tenho que mudar os potes, fazer daquela forma e também colocar mais massa. O que vocês acharam? Eu sei que muitos vão gostar e muitos não. Gosto não se discute. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Espero vocês no próximo vídeo.